Vamos lá, e aí, tá pronto, seu Jorge? Prontíssimo. Pronta, Camila? Prontíssimo. E aí, Lene? Vamos embora? Camila nasceu pronta, né? Nasci pronta. Então vamos lá, roda a vinheta. Olá, estamos começando mais um podcast aqui no meu canal Emerson Costa. Se você acabou de chegar agora, já quero te pedir, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Se você gostar, né, e tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode deixar o teu comentário aí, que os nossos convidados aqui vão estar respondendo. Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito legal, muito bacana, que é o quê? Nós vamos falar sobre os benefícios da alimentação e do treinamento. E não é qualquer treinamento não, é academia, musculação. E a galera que tá aqui hoje é toda barra pesada, viu? A galera treina mesmo, acorda cedo, enfrenta o próprio eu e tá sempre aí vencendo o dia a dia. Hoje eu vou falar aqui com o seu Jorge. E aí, tá bom, seu Jorge? Tranquilo, ótimo. Que bom. Vou falar também com a Camila, que é nutricionista. E aí, Camila, tá tudo certo? Tudo jóia, graças a Deus, Emerson. Que bom, e vou falar também com a Lene. E aí, Lene, tá tudo bem? Tudo ótimo. Ó, só falar uma coisinha pra vocês, acredite ou não, essa moça aqui tem 50 anos. 50 anos, 2 filhos e uma neta. Olha só, eu só não vou pedir para ela se levantar agora para vocês verem o corpão dessa mulher, né? Porque talvez, né, será que ela se levanta ou não? Vou colocar, olha só, vai se levantar. Olha que orgulho, gente. Olha aí, ó, olha ela. Parabéns, parabéns, né? E aqui também agora iremos ter o seu Jorge desfilando para vocês. Precisa levantar, né? Não precisa, né, seu Jorge? O seu Jorge, ele tem 68 anos. E acredite ou não, todos os dias também o seu Jorge está cedinho na academia, treinando aí, cuidando da vida e da saúde. Daqui a pouco ele vai estar compartilhando um pouco mais aí da rotina dele para vocês. Mas antes eu quero falar aqui do nosso patrocinador, El Patron. Eu vou deixar aí o link para ver como que vocês podem chegar até a empresa dele. Quem que é o El Patron, né? É a maior empresa de distribuição de prata e de prata da América Latina, né? Pratas italianos, originais, e tá aí apoiando o nosso canal. Valeu, Murilo. Olha só que bonito. Nossa, vocês viram, né? O barulho é de prata mesmo. E aí, bonito? Top. Gostaram? E é isso aí. Agora vamos lá, vou começar com a Camila. E aí, Camila, o que você tem para falar pra gente? Né? A Camila, que é nutricionista, entende tudo de alimentação, e não é só de alimentação, viu? A Camila também entende tudo das emoções, né? Ela estuda muito e explica muito também na rede social dela como que funcionam os neurotransmissores, que muitos de vocês, muitos de nós conhecemos como os hormônios. Então, quando o cortisol ele tá alto, a pessoa tá mais triste. Quando a dopamina tá alta e o cortisol tá baixo, a pessoa tá muito feliz, tá mais feliz. E a Camila, ela sempre explica muito sobre isso, sobre o comportamento, sobre as emoções. E aí, Camila, como que você tá, né? E o que você pode falar aí pra gente sobre os benefícios da alimentação? Bom, vamos lá, boa noite. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Mais uma vez, estamos juntos sempre aí. Então, eu atendo toda semana, né? Alguém que tem essa dificuldade de criar na rotina motivação suficiente para que faça se tornar um hábito e aí ter a tão sonhada disciplina, né? Que é o que a gente vê aqui nesses 2 exemplos hoje de pessoas realmente disciplinadas. Mas a disciplina, ela não é tão simples quanto parece, né? Principalmente para quem está começando do zero. Então, o interessante é você realmente primeiro começar ali com... Eu falo começar realmente com... ter um início, né? Com uma motivação, só que essa motivação, uma hora ela acaba e aí dá o início ali da disciplina. E essa motivação, ela vem de uma situação interna e de uma situação externa. Camila, como assim? Se você dormiu mal, não tem como você estar motivado no dia posterior, acordar cedo de manhã para treinar, se você dormiu mal. Então tem a motivação interna, que é a nossa questão fisiológica, igual, por exemplo, se você jantou feijoada, no dia de manhã à noite você não tá a pessoa melhor do mundo para fazer um treinão de sucesso.
Então, o interessante é você ter primeiramente a fisiologia adequada para se ter uma motivação bacana. E a motivação externa, a gente entra muito no âmbito de inspiração. Você assistir um treino de alguém que você se inspira, você conversar com pessoas que também treinam, né? Criar um ambiente favorável para que você crie motivação e aí, dia após dia, começa a se tornar realmente um hábito e aí você se torna uma pessoa disciplinada. E é igual a gente estava comentando aqui antes de começar, não é todo dia que a gente está super disposto para fazer aquele treinão, né? Tem dia que tá mais chuvoso, tem dia que tá mais frio, a gente quer realmente ficar na cama, mas a gente sabe como é que funciona e a gente acaba realmente indo independente do clima, do sol, da chuva. A gente estava comentando aqui sobre cólica, né, antes de começar, que são situações ambientais que acontecem, mas que mesmo assim a gente vai lá e faz acontecer e depois se torna até melhor. Mas para isso acontecer realmente não é do início. Tem todo um preparo, dia após dia, até se tornar realmente um hábito e a gente se tornar uma pessoa disciplinada. Mas não é todo dia que são flores realmente. Então eu uso várias estratégias. Colocar a roupa do treino do lado da cama no dia anterior à noite é uma coisa que me ajuda. Eu sempre costumo jantar entre as 19, estourando as 20 horas. O meu jantar é o meu pré-treino, porque eu treino em jejum de manhã, 6 horas da manhã. Então eu criei todo um ambiente favorável para que aquele treino das 6 horas da manhã seja o meu melhor treino, mas para isso o meu sono contribui, o meu intestino também, a questão do jantar no dia anterior, o treino, a roupa do treino. Então tem todo um ambiente ali favorável para que aquele treino aconteça da melhor forma possível. E aí hoje a gente está aqui com 2 exemplos que vão contar também um pouco de como é que funciona a rotina deles, para a gente também conseguir dar exemplo para você que está aí na sua casa de como fazer para tornar uma rotina de uma pessoa disciplinada. Como é que funciona para vocês? Quem pode responder primeiro? Já que ela perguntou, pode começar, Lene. Como que funciona para você essa rotina? Eu sou muito apaixonada por rotina, né? Meu marido fala que eu sou psicopata. Por quê? Tudo meu é muito cronometrado. Então, eu tenho por hábito acordar às 5 da manhã, independente do horário que eu vou treinar todos os dias, final de semana, 5 horas da manhã. E qual é a minha prática? Eu coloco o despertador no celular para despertar, mas eu coloco o celular longe da cama. Boa! Quando ele desperta, eu preciso levantar para desligar. Excelente! Então, eu levanto, desligo, já pego a toalha e corro pro banheiro, chuveiro gelado. Olha! Né? Sensacional! Eu falo que eu não sou 100% feliz na hora de tomar o banho gelado, porque eu gostaria de me enfiar debaixo do chuveiro com cabelo e tudo, né? Mas a gente que é mulher, não, é só... Então, assim, mas o banho gelado, para mim, 5 da manhã é o diferencial, porque eu falo que depois do banho gelado é como se eu tivesse tomado um energético potente. Eu tenho energia para tudo, nem parece que eu acabei de levantar da cama. Muito legal. Então essa é a minha rotina. Para ver, né, como cada um tem sua estratégia, né? Você deve deixar o celular longe, que aí se você tiver que se deslocar até ele, já tô levantado mesmo. Exato. E aqui, só uma curiosidade, eu mudei a minha rotina, acordando às 5 da manhã, depois que eu li o livro Milagre da Manhã. Legal. Nossa, esse livro é mágico. Né? Muito bom, super indico. Ai, que legal. Muito legal. Seu Jorge, agora conta pra gente como foi que o senhor começou a treinar. O senhor compartilhou aí alguma coisa que a sua esposa começou aí, depois levou o senhor, né? E quais os benefícios que tem trazido aí pra sua vida? É imensurável. Por exemplo, eu estava até comentando com a colega aqui, há um ano atrás, após os meus exames anuais que a gente faz, aí a esposa, os periódicos, né? Meu filho, que é médico, cardiologista, pegou nossos exames para dar uma analisada, né? E o diagnóstico não foi muito bom, não. Quando ele veio dar o diagnóstico, depois daquela sopa de letrinhas, né? De LDL, HDL, colesterol, glicose, ele disse que se nós continuássemos naquele ritmo, nós em pouquíssimo tempo estaríamos com colesterol incontrolável, diabetes incontrolável, pressão arterial. Bom, ele tentou um quadro realista e isso nos assustou um pouquinho. A esposa, como é mais inteligente do que eu, matriculou na academia e me matriculou junto. Eu, muito resistente, né? Quem tem a minha faixa etária sabe o que eu estou dizendo. O bom é ficar na cadeira do papai, assistindo a televisão e ninguém mexer com a gente, deixar a gente cochilar de vez em quando ali na cadeira. Nós fomos para a academia. Eu, muito resistente, eu acho que eu ia mais por causa dela do que por causa da academia. Até que, conversando com um rapaz na academia, da idade dos meus filhos, mais ou menos, e eu falando da minha insatisfação, da minha preguiça, meu mal-estar para ir para a academia, não gostava, sair da rotina, né? Sair do sedentarismo. Aí ele me fez uma proposta interessante. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte,
Fala para o seu organismo que você vai dar para ele 90 dias de prazo para ele te surpreender positivamente. Você vai mudar a sua alimentação, vai fazer exercício, vai entrar numa rotina saudável, mas você quer um retorno em 90 dias. Se em 90 dias você não tiver um retorno, você vai parar com tudo isso, vai voltar para sua Netflix, sua televisão e pronto. Eu achei interessante aquela proposta, até porque 90 dias seria fácil. Quem viveu 68, 90 dias é fácil de convencer o organismo, né? Com 30 dias eu senti uma diferença boa no meu organismo, mas eu atribuí aquilo ao fato de eu já estar um pouco mais tranquilo com essa proposta de 90 dias. Mas com 6 meses, com 2 meses não teve jeito. Com 60 dias eu concluí que realmente mudou. Por exemplo, eu não precisava mais sentar para amarrar o sapato, eu já amarrava o sapato de pé, baixava, amarrava normalmente, que parece uma coisa natural. Mas natural para quem? Eu chegava no meu prédio, quando o elevador estava lá em cima, eu ficava meio irritado, eu tinha que esperar o elevador chegar. E passei a subir de escada, eu moro no 6º andar. Às vezes eu vinha torcendo para o elevador estar mais ali embaixo, mas eu de pirraça eu subia de escada. Mas com 3 meses não teve jeito. Com 90 dias eu vi que realmente mudou tudo. Tudo. Por exemplo, o reflexo melhorou sensivelmente. A visão periférica nem se compara, melhorou muito. A paciência fica muito mais, aquele sinal amarelo do trânsito que a gente costumava acelerar para pular na frente antes que o vermelho chegasse, eu passei a frear. Quer dizer, algumas pessoas que convivem mais próximo de mim notaram assim a minha tranquilidade, a minha calma, a minha paciência. E eu não digo para eles o segredo, mas foi a academia, sem sombra de dúvidas, foi isso que me fez continuar na academia, e agora está fazendo 1 ano, e depois de 1 ano então os resultados são assim, sabe, imensuráveis, não dá nem para sair mais, não dá. Eu tento na medida do possível assim, fazer a coisa de forma bem mais, vamos dizer assim, dedicada, né? E fico até com vergonha quando encontro esse colega lá na academia, dele saber que eu fui para lá empurrado, fui quase levado aos empurrões pela esposa. E hoje eu vou com maior satisfação. Quando ela não pode ir por algum motivo, eu não deixo de ir. Mas o importante é ir e ficar, né? Ficar. Independente de como você for. Porque o resultado que você tem. E eu descobri ficar. outra coisa interessante. Eu descobri que ninguém discrimina o idoso. Era uma resistência que eu tinha, porque a academia é coisa de jovem. Eu descobri que a única pessoa que discrimina e que tem preconceito contra o idoso é o próprio idoso, na medida que ele se afasta do convívio social, do convívio religioso, até do convívio profissional, porque ele aposentou. Ele vai ficando na cadeira, sentado, e como o mundo está muito rápido, ninguém tem muito tempo para ficar resgatando ninguém. As pessoas tentam nos resgatar, os familiares primeiro, os amigos. Na medida que a gente cria uma resistência, eles infelizmente são obrigados a nos deixar e continuar a corrida deles. E você vai ficando sozinho. Então eu queria aproveitar e dizer para o pessoal da nossa faixa etária que não deixe para a academia. Eu fico preocupado, às vezes, quando eu chego na minha academia, que a grande massa tem menos de 40 anos. Que é bom, né? Eles estão conscientes disso. Mas eu reparo que aquele pessoal que precisaria também estar lá, o pessoal acima de 50, 60, o pessoal da melhor idade, eles não vão. E isso é muito ruim, né? Então o meu convívio com a academia tem sido muito bom. E vou te ser sincero, tem melhorado assim extraordinariamente. Eu, a esposa, também da mesma idade que a minha, nem se compara. Tá? Lá dentro é legal que você faz muita amizade também, né? Conversa com o pessoal, né? E você percebe, né? Troca de energia, né? Mais importante, você descobre que você não tem, às vezes, problema. Você, às vezes, faz um cavalo de batalha por causa de uma bobagem. E você descobre colegas que estão ali por causa de problema sério de saúde e que estão se recuperando. Eu tenho experiências de amigos lá que já me contaram histórias que eu falei, rapaz, problema de Covid, de chikungunya, de dengue, que foram muito sérios, dengue hemorrágica, inclusive, passaram por situações difíceis. E graças à academia, graças àquela mudança com a alimentação, aquela consciência, né? Aquele combo, né? Alimentação, com exercício, com rotina, recuperaram assim extraordinariamente. Entendeu? Tem uma pergunta muito importante que eu quero fazer para o senhor. Pois não? Você falou que espera o elevador descer e aí, se não viesse, o senhor ia de escada. De escada. Que andar que é? Vai me dizer que é. Não, eu moro no 6º andar. Eu moro no 609. De repente era o primeiro ou o segundo andar, não dá, né? Eu tô subindo as escadas até o segundo andar. Eu fiz o seguinte acordo comigo mesmo. Se o elevador tivesse do 6º andar para baixo, eu esperaria. Se ele tivesse do 6º para cima, eu não esperaria. Eu subi pela escada. Excelente. Confesso que no início eu ficava
torcendo para ele estar no segundo, no terceiro. Mas hoje não, hoje é diferente. E quando tá com sacola de compras, normalmente. já sabe fazer uns trapézios. Você vai adaptando as coisas e a sua disposição melhora tanto Nossa, que você demais. fica preocupado Muda com essas tudo, coisas. né? Muda Muda. tudo. A tudo, cabeça, tudo, a mente. Eu passei a enfrentar algumas coisas que eu tinha que resolver no dia a dia com muito mais naturalidade, com muito mais paciência. Aquela impaciência natural da idade, vai chegando a certa idade, você vai ficando meio impaciente. Totalmente. Muda tudo, o seu convívio com a academia, com a alimentação, com a rotina. Você vê que você chega na prefeitura, no Detran, esses lugares que tem que ter paciência, tem que ir de bermuda. Normalmente é bom dia, boa tarde. Tudo isso é reflexo desse ambiente, sem dúvida. Totalmente. Tem uma coisa que o senhor falou também que eu achei muito interessante, né? Que essa pessoa falou assim, conversa com o teu organismo, dá 90 Muito dias legal. para De ele, prazo pra né? ele. Desafiou E ele, né? Isso Exato. é interessante, né? Exato. Porque as pessoas precisam aprender, né, Camila? Você Sim, pode explicar melhor com certeza. o que o corpo dela está falando para ela, né? E o Exatamente. que ela pode falar de volta para que o corpo Exato. haja Exato. diferente. E o nosso corpo, ele conversa com a gente o tempo inteiro. Eu até bato muito nessa tecla com os meus pacientes e também com os seguidores, né, do Facebook e Instagram, que a gente começa a normalizar algo que não é normal. Eu vou amarrar o tênis, me falta ar, não é normal. Não pode ser Eu vou normal. subir uma escada, na hora que eu termino o lance de escada, eu tô... Tudo Não piscando, é né? Tudo normal. piscando. Exatamente. Aí Muitas atribuem a idade. Ah, não, tô com Não. nossa, mas Não, demais, mas demais. não é, E não é. Ah, não, Camila, mas é normal. Minha família é assim. Gente, isso são não é hereditário, crenças. não pode ser Exatamente, hereditário. crenças instaladas, né, no nosso São HD. desculpas que a gente arruma, né? Fato. Por quê? Porque é mais fácil, É mais né? cômodo. A gente coloca um afago, né? Tipo, Exato. e não é. E na hora que eu começo a entrar nesse âmbito com alguns pacientes, e aí eles começam a falar das dores que eles passam também, às vezes até interna, de casal, de relação de marido e mulher e tudo mais, eu falo, não, isso não é normal. Então a gente começa a normalizar algo que a gente precisa ajustar. E na verdade, assim, essas coisas pontuais, igualzinho, eu atendo muita gente que tem dor de cabeça, mas é fraca. Gente, na verdade, nem a dor de cabeça não é normal. Então, na hora que a gente começa a ver, são tantos detalhes, né? A questão da energia que a gente estava falando, Sim. da vitalidade. Porque qual que é o ideal? Você ter energia de manhã, tarde e à noite. Claro, É claro que depois das 6, 7 horas da noite, aí sim é o normal dessa energia começar a diminuir. lógico. Por quê? Porque a gente começa a produzir melatonina, que é o hormônio do sono. Tanto que eu até falo, ou a gente tá no cortisol ou a gente tá na melatonina. Nunca os dois juntos. Não tem como. Então, por isso que eu falo, mas isso seria o ideal do normal. E não o que a galera fala muito, a gente estava até falando sobre isso também antes. Ah, eu sou muito noturna. Não, gente, a gente não é morcego. A gente não é noturno, não existe noturno. Igual, se você acha que você é noturno, você tem algum efeito colateral. Ou você tá com problema de peso, ou você tá com fissura por doce, ou você fuma, ou você tem algum outro vício, com cigarro, com álcool, com pornografia e por aí vai. Então, aí eu até abordo isso no consultório como cortisol invertido. A gente está produzindo cortisol à noite, que é o horário que deveria ser de dia. E o cortisol, igual a gente estava falando também no início, ele é muito interessante porque ele faz a gente levantar da cama, ele faz a gente ter disposição para treinar. Só que não é interessante a gente ter o cortisol crônico, que aí ele se torna inflamatório. Nessa questão da inflamação, que tá muito se falado hoje, né? A gente tem que fugir da inflamação e tudo mais. Mas a gente tem que ver também de qual inflamação que a gente tá falando. O treino também é uma inflamação, mas é uma inflamação extremamente benéfica. Não existe o ser humano ter saúde também sem passar por inflamação, sem passar por estresse. O problema é o crônico. Mas estresse pontual e a questão também do lance de você inflamar pontualmente por um treino bem feito, um treino intenso, bem executado, é uma inflamação extremamente benéfica. E aí entra a questão da melhora do sono, da água, do intestino, da pele, unha, cabelo, é sistêmico. E aí entra a questão real da qualidade de vida, bom humor, muito mais disposição, melhora da libido, melhora da força no treino. E aí você não quer mais sair dessa vida, né? Agora, uma coisa que me surpreendeu muito é que ele tá há 1 ano só nessa vida. Faz 1 ano em outubro, na verdade. Gente, isso me chocou muito, porque há 1 ano atrás ele era sedentário. Completamente. Com 67 anos, gente, a gente tá falando aqui. É muito bacana. E aí, às vezes, a pessoa acha que tem 40 e pensa assim, eu tô muito velho. Exatamente. Exato. E eu tinha um detalhe, eu me pesava nas balanças que estavam assim mal aferida, porque tirava 2 quilinhos a mais, né?
Aqui no supermercado tem umas balanças com 2 quilos a menos. Então era aquela que eu gostava de me pesar. A minha esposa mais covarde tirava o óculos e a aliança para pesar menos. Coisa de mulher, né? Coisa de mulher. Mas o rapaz que me deu essa ideia, por incrível que pareça, deve ter no máximo 30 anos. Quer dizer, um rapaz com 30 anos, idade dos meus filhos, me dá uma ideia para uma pessoa tão idosa, né? 68, o dobro da idade dele, e da onde eu não esperava, né? Por isso que é bom esse convívio com essa juventude, né? Eles estão realmente mais na frente da gente. E o legal é que o senhor se dispôs a ouvir, né? Quantas vezes a gente tenta dar conselho bom para as pessoas, Exato. né? Esses dias a minha sobrinha veio me visitar, né? Ficou alguns dias comigo aqui, e eu tentando levar ela para academia, totalmente sedentária. Beijo, Cílio. Tia, você estava me chamando de sedentária no seu podcast. Totalmente. E todo dia eu tentando, né? Eu dizia, não, vamos correr, vamos fazer, vamos treinar comigo. E ela, não, ela falou assim, mas vocês de academia parecem essas pessoas de igreja, de religião, né? Vocês começam a fazer isso. E aí eu pensei, cara, quando eu conheci Jesus, eu quis falar para todo mundo, porque foi uma transformação na minha vida. Exato, a gente quer aquilo pra pessoa. Fez bem para mim, eu queria bem para todo mundo. E aí eu comecei a refletir nisso. Eu disse, cara, pior que é verdade, né? Você começa a treinar, percebe que muda a tua vida, tá fazendo bem para você e você quer isso mesmo bem para as pessoas. Exatamente. Eu saio de 97 quilos e uns quebradinhos para 84 agora. Olha que bacana. Isso de outubro para cá, quer dizer, não tem um ano ainda. Olha, fora a massa muscular, né? Sim, porque pesa. Não se compara. Então é realmente, sabe, é impressionante. É incrível. Você ia falar alguma coisa, Lene? Esqueceu? Esqueceu. Mas a gente quer realmente falar para todo mundo. Não, sim. O bacana é que a mudança, ela é interna na saúde, né? Sim. As taxas lá, né? Aquele alfabeto todo. Aquela sopa de letrinhas. Ela a sopa de letrinhas eu gostei muito. Ela é no físico e ela é mental. Eu falo que muda tudo, gente. Atividade física muda a forma como você lidar com os problemas do dia a dia, como o senhor falou, a questão do temperamento, da calma, de ter mais paciência. Muda a sua visão diante da vida, né? Você começa a enxergar que, caramba, não importa se você tem 40, 50, 60, 70, você tem vida, você está vivo. Enquanto você estiver respirando, há tempo para todas as coisas. Igual eu estava comentando com ela, eu vou fazer 50 anos daqui 2 meses, para mim eu já tenho 50, né? Então, assim, eu me aposento na minha função daqui 10 anos, eu já estou estudando para minha função, uma outra profissão. Eu vou começar do zero, uma outra profissão. Parabéns. Pós-aposentadoria. Sensacional. Então, assim, com 60. Com 60. Então, assim, é vida. Gente, eu tenho vida. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas enquanto eu estiver viva, eu vou viver. Eu quero mostrar para as pessoas, eu quero ajudar as pessoas. Claro. Então, assim, o bacana é isso, né? Tudo o que a atividade física faz com a vida da gente, muda tudo. E a gente até falou, né, Emerson, uma vez, a questão familiar, né? Nossa, muda, você demais. acaba transformando pessoas não fora do seu convívio íntimo, mas principalmente dentro do seu convívio íntimo. Sim. Às vezes uma pessoa só. Lá em casa, por exemplo, eu, né, que sempre eu treino há mais de 30 anos, uma vida inteira. Então, assim, a minha irmã foi depois de mim. E aí todo mundo fala, minha sobrinha, tia, você é minha inspiração. Eu me inspiro em você, as minhas sobrinhas, a minha irmã, meu marido, meu filho também foi para academia muito cedo. Então, assim, é muito bacana. A gente transforma vidas, né? Muito. Também. Ontem eu estava vendo uma entrevista do Chico Anísio, do Jô Soares, do Chico Anísio. E ele perguntou, o João perguntou para o Chico Anísio se ele voltasse a viver, o que ele não faria. Ele falou assim, eu faria tudo igual, só não fumaria. Olha que incrível. Eu achei muito interessante. Ele falou assim, eu sou uma pessoa com taxas normais, todas normais. Foi o Jô Soares que perguntou a ele. E ele falou assim, eu não consigo caminhar 50 metros. Nossa. Eu saio do avião na cadeira de roda e vou até o meu carro na cadeira de roda, porque eu não tenho como caminhar. Caramba. Quer dizer, o camarada com aquela capacidade toda, né? Dizer que faria tudo igual, só não fumaria nada, porque isso acabou com ele. Então você vê, né, que
O que ele ganhou com isso, coitado? Quer Já dizer, fica essa reflexão para quem ainda fuma. Né? O cigarro. Vamos respirar saúde, gente. Isso. Nossa, é tudo, Fumaça. gente. A respiração é Fiquei tudo, né? impressionado com essa declaração dele, né? De que faria tudo igualzinho ele fez, não se arrepende de nada, só não fumaria. O cigarro acabou com tudo que ele sonhou, entendeu? E acaba mesmo. Acaba. Você tem alguma experiência de algum paciente que você atendeu que tinha sobrepeso e era fumante? Sim, sim. Qual que é a dificuldade aí de parar de fumar? Então, eu, por ser nutricionista esportiva, eu bato um pouco na tecla do treino. E aí eu gosto de explicar o que acontece com o nosso corpo quando a gente treina. E já vou até tirar uma dúvida aqui, que geralmente tem, né, pra quem tá em casa e também, não sei se alguém aqui não sabe disso. Mas por onde vocês acham que a gente elimina a gordura? Os poros. Isso. Pelos poros. Então. Excelente, olha lá. Você tem ideia de onde a gente elimina a gordura? Olha, eu nunca parei pra pensar. Eu já recebi várias respostas. Pelo suor, pela urina, pelas fezes. E não, a gente elimina a gordura através da respiração. Caraca. Da respiração, exatamente. Muito legal. E aí, quando eu descobri isso também, né, estudando mais profundamente, eu falei pra essa pessoa que fumava, eu falei, eu preciso que você faça um treino de alta intensidade. Então, eu prefiro que você chegue num VO2 alto, de você... né? E aí, uma das estratégias da atividade de aerobiose é o HIIT. Que eu gosto muito, né? Que a gente tava falando sobre isso esses dias na academia, do choque na esteira, ou na bike, ou na elíptica e tal. E aí que ele pegou e falou, daí eu atendo, né? Agora e daqui 30 dias eu volto e vejo a pessoa novamente. Ele falou, Camila do céu, tive que parar de fumar. Eu falei, graças a Deus. Aí eu falei, mas o que foi que aconteceu? Ele falou, o intervalo entre uma série e outra na musculação, quando ele começou a se testar. Por isso que eu gosto da pessoa que se desafia, igual você se desafiou nos 3 meses. Ele falou, a semana que eu não fumava, o meu treino de musculação entre uma série e outra era muito melhor. Aí eu falei, então, olha que bacana. Aí ele falou, aí chegou na outra semana, eu voltei a fumar. Ele falou, não dá, não faz sentido mais, porque aí meu treino de musculação não é tão bom quanto na outra semana que eu não fumei. Aí eu falei, cara, massa demais. Só que ele chegou a fazer um desmame, né, com o desafio dele se desafiar. E aí, consequentemente, melhorou o intervalo entre uma série e outra na musculação e melhorou o tempo do tiro na esteira no HIIT. Consequentemente, você começa a ficar com menos gordura, mais massa muscular. Melhor. E na hora que você se visualiza, eu falo muito isso também, que a gente é muito visual. Sim. Na hora que você se visualiza que você tá com o shape muito melhor, sua disposição muito melhor, sua respiração muito melhor, você quer continuar naquele processo. E aí ele nunca mais fumou, graças a Deus. Eu falei, cara, parabéns, muito massa. Isso de você se desafiar é muito legal. Tem uma coisa que eu ensino também nos meus atendimentos, é que a pessoa aprenda a se automotivar, porque nem todo dia ela vai ter alguém para poder impulsionar ela. Exatamente. E aí, igual ele falou, né? Converse com o seu corpo. Quando a gente aprende a conversar com o nosso corpo, cara, a vida toda ela muda. Quando você aprende um pouquinho ali o básico sobre os neurotransmissores, sobre os hormônios. Autoconhecimento. Essa semana, eu acho que foi ontem. Acho que eram umas 10, eu geralmente costumo dormir cedo. Acho que umas 10 horas da noite deu fome, fui na geladeira, assim, deu fome do nada. Fui na geladeira. E aí eu abri a geladeira para ver alguma coisa para comer, e aí eu pensei, mas eu já me alimentei. Olha. Será que eu tô triste? Né? Porque às vezes você não sabe. Pode ser uma fome emocional. Às vezes é alguma coisa emocional e você não sabe. Será que aconteceu alguma coisa hoje? O meu inconsciente tá ficando triste. E a gente come emoções. E quando as pessoas aprendem aprendem sobre isso, eu compartilhei com vocês aqui naquele dia, que quando, acho que foi com você, enfim, eu compartilhei outro dia aqui, na minha experiência com Covid, quando eu estava na UTI. Sim. Eu comecei a falar pro meu cérebro, se cura, fica bom, fica curado. Que eu comecei a pensar um monte de coisa ruim, né? Começava a pensar um monte de coisa ruim, e aí eu coloquei, preciso parar de pensar coisas ruins e pensar coisas boas, porque com coisas boas, né, que o meu organismo ele vai começar a produzir dopamina e a minha imunidade vai aumentar. Olha só. Com certeza, o poder. Eu tava ali numa situação caótica, onde qualquer um ficaria, né, mais triste, mais depressivo. E eu comecei a falar, meu corpo se cura, corpo, se cura, você vai ficar curado, você vai ficar bom. Aí comecei a conversar comigo. Sim. Outra experiência. Hoje eu estava treinando, fazendo
um treino lá e aumentei a carga e tava pesada e eu comecei a conversar comigo. Você é forte, você aguenta, Exato. né? Então assim, eu aguentei e terminei. Então assim, quando você aprende a conversar consigo mesmo, Exato. você se desafia, você consegue fazer coisas que nem você imagina. Muito. Né? A maioria das pessoas precisam de outras pessoas para impulsionar. Pra impulsionar, porque o tempo inteiro a pessoa fica ali, não consigo, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, é muita carga. Sim. Geralmente porque a nossa mente gosta desse lado do ruimzinho, né? Infelizmente, então a gente tem que lutar contra. E essa luta contra, ela é diária, dia após dia. Teve até um depoimento esses dias que eu vi da Leila Moreno, uma cantora do Altas Horas, falando que ela teve um câncer, né? Não lembro agora qual tipo. E aí ela começou a conversar com as próprias células. O vídeo dela é extremamente poderoso. E ela conversando com as próprias células no sentido de regenerar e de se reconstituírem muito mais saudáveis e tudo mais. E ela curou do câncer. Então, assim, é muito real. Isso é muito real. As afirmações positivas são extremamente poderosas, porque o nosso subconsciente tá o tempo inteiro ali. Até quando a gente dorme, ele tá acordado. Então é muito real. E esse elo entre consciente e subconsciente, a gente tem que estar o tempo inteiro conectado para os dois chegarem no mesmo objetivo. Porque muitas das vezes o nosso consciente tem uma meta, mas o subconsciente está em outro mundo. E aí muitas das vezes a pessoa passa uma vida sem atingir uma meta porque eles não se comunicam. Isso é muito real, é muito real. E é o que a gente fala, né? A gente tenta passar esse conhecimento para as pessoas porque vai ser benéfico para elas, mas como é difícil as pessoas aceitarem isso. Eu estava conversando comigo, se não me engano, foi essa semana, você estava falando lá, dando o exemplo do seu filho, né? Ele é cardiologista, e dando o exemplo que o senhor falou. Pai, né? Eu já vi o exame. Se eu puder compartilhar aqui, eu já vi o exame com câncer, se eu não me engano, né? E o cara não fez a cirurgia, uma doença séria, o cara não fez a cirurgia e de repente estava curado. A gente sabe que não fez a cirurgia. Se eu puder compartilhar. O humano, ele é surpreendente, né? Ele é surpreendente. Ele reage de formas absurdas e ele supera situações que a própria medicina hoje, eu tenho certeza que ela já se conformou com uma série de coisas que acontecem, tá? E nem sempre hoje é tudo cirúrgico, ou é tudo medicamentoso, não. Até porque tem um amigo que me disse uma coisa interessante, ele falou que Deus, quando nos fez, ele colocou um motor de Ferrari no cérebro da gente, que dá 400 de velocidade, dá 500, mas a gente não sabe usar. A gente anda 5, 10, 5, 10. Sim. Quer dizer, a gente passa uma vida com esse motor que dá 400 de velocidade, andando a 5, 10, 5, 10. Quer dizer, aí ele fala assim, usa essa velocidade, mas a gente não sabe usar. Talvez se a gente soubesse usar, nós resolveríamos muitos problemas que a gente tem, que dá para resolver. Né? Mas infelizmente a gente fica naquela situação de ficar, sabe, sempre no limite, naquela coisa assim pequena. A gente não sabe, o comodismo, né? Porque a gente não sabe como usar. Né? Então a gente começa a parar para pensar e falar, poxa, e a medicina tem aceito vários resultados diagnósticos, né? Que ela fala, não, isso aqui não dá para mexer, prefere deixar para lá. Não tem explicação, tá? Até isso assim, acontece sim, entendeu? Agora, e quem explica essas coisas, né? É verdade. A mente é muito poderosa. A nossa mente é muito poderosa. Muito poderosa. E quando a gente se dá conta disso, eu acho muito bacana o que o Emerson falou aqui, eu também faço muito isso, né? Quando a gente aprende a ter o controle sobre a nossa mente, eu falo, gente, a nossa mente, ela quer sempre o caminho mais fácil. É você ficar na cama até mais tarde, é você ficar assistindo Netflix, é você comer doce, é sempre o caminho mais fácil. Mas mais prazeroso. Exatamente, mais rápido. Mas quando você se conhece, você entende que você precisa dominar sua mente, você trabalha isso em você, consegue ter o controle, toda vez que vem uma chavinha do mal assim, você logo troca, vira a chave e troca por uma equivalente boa, né? E aí você combate aquele pensamento ali. Então, isso que pra gente é tão normal, tão claro, para as pessoas que não fazem parte desse ritmo de academia, de ginástica, parece absurdo. E você gosta de sofrer, né? Aquela atividade muito. Você não é triste, não? Traz muito. Eles não entendem isso. Quem que acorda 5 horas da manhã e é feliz? Eles não entendem isso. A gente escutou isso esses dias. Não dá para explicar. Na verdade, na academia a gente acaba se desafiando o tempo inteiro, né? Porque hoje, se você pegou 50 quilos, na manhã você quer 60,
levanta. tempo todo. Então você está o tempo todo desafiando. É lógico. E aquela Exatamente. prática ali, É. 3 vezes na semana ou todo dia, você traz para sua vida assim, conscientemente. Reflete Pra todas as áreas. reflete Todas as Exatamente. áreas, todas É. as áreas. E aí dá poder, né? Porque Muito. se ali Claro, você pode ir claro. além do seu limite, Aham. fora da sua vida, ali daquela rotina de atividade física, você também pode. Claro, Para conquistar um profissionalmente. sonho, para Sim, realizar um com objetivo. certeza. Socialmente, profissionalmente, você consegue. A gente sempre É. pode mais. Com Eu também Na acredito minha muito profissão, eu aprendi, eu sou policial, né? Eu bacana. aprendi que quando eu fiz o curso de formação, né, há 15 anos atrás, aí quando a gente estava lá na atividade física e estava caindo, Sei. morrendo lá, Aham. aí o professor chegava, se o seu corpo está dizendo para você que ele não aguenta mais, Aham. é porque tem 30% de força aí. Isso. Então você Tem. busca É. esses 30% que você vai lá e faz. Eu falo, Isso. gente, eu levei É. isso pra minha É. vida. Que bacana. Eu levei pra vida. Sempre, quando eu me sinto fraca, Aham. tem 30% de força aí. Eu Massa. vou buscar esses 30%. E eu busco e encontro. Olha que bacana. É. Eu escutei isso de um exército americano, chama David Goggins, que ele já foi, nossa, um monte de coisa de título lá nos Estados Unidos. E ele fala que quando a gente chegou no limite, na verdade a gente chegou em 40% ainda. Exato. Falta muito Falta ainda, muito, falta exato. 60%. E Exato. aí é uma coisa que realmente, né? Exato. A gente não tem noção do quanto a gente é capaz realmente de alcançar. De superar, né? Nossa. Impressionante. Demais, Impressionante. demais. Isso é muito real. O Pablo Massal, ele fala muito isso também. Não sei se Muito. alguém acompanha, né? Sim, demais. Mas ele fala muito isso. Quando você achar que chegou ali nos teus 100%, você ainda está em 40% e tem força que você nem Exato. sabe. Exatamente. E eu que corro, eu gosto de correr, eu vejo muito isso, sabe? Sim. Eu vou correndo, já tô legal, cansado, né? já. É O que verdade. eu tô fazendo? É melhor eu voltar para casa. Aí de repente, não, vou um pouco mais. De repente completa 10 quilômetros. Aí você achava que podia. Eu, assim, quando eu vou A pra lá, sensação depois é surreal. É. eu já vou com aquela meta, né? Eu vou correr X quilômetros. Aí chega lá, tá faltando 2, 3 quilômetros pra terminar, a sua mente já quer que você para. Fato. Pô, você tá cansado, você já correu muito, para. Aí você pensa, não, vou parar. Não, eu tracei essa meta, eu vou conseguir, vai, porque. Então eu sempre penso nos 30%. Falo, não, eu aguento, ainda tem 30%. Olha, e vou nossa. até o final. Certo. Sensacional. É. Não, Isso a é pra sensação tudo na depois vida, né? é Isso é pra Tudo. né? Às vezes eu tô estudando também, É. aí eu tô cansada. Aí não, tem 30% aí ainda e você não terminou a sua meta do dia. Então continua. É. muito massa. Qual que é a sua meta, seu Jorge, assim, de treino, né? Além de alimentação e cuidar da saúde, porque a gente começa para cuidar da saúde depois que é o shape. Eu comecei Quem não quer o assim. shape, né? Eu comecei assim, ó, só pela saúde, não querer saber de... É igual você fala, você começa assim, eu comecei pela saúde. Olha. E aí depois, igual você fala, você vai começando a ficar mais fortinho, Ah, você quer os mais. músculos. Opa, tá dando certo. esse negócio, Aí você quer acorda mais? de manhã, o negócio já tá aparecendo ali, você fala, lógico. Tem que dar uma apertada A minha- aqui na dieta. A minha exatamente. principal meta é poder ter o prazer de futuramente vir a ter netos, que eu não tenho ainda. Ah, é E muito para bom. isso eu vou precisar melhorar a qualidade de vida e melhorar cada dia mais. Com De qualquer maneira, eu queria dizer para o pessoal da mesma faixa etária que você não tem que se comparar a uma pessoa de 15 anos, de 18 anos, de 20 anos. Você tem que se comparar a pessoas da sua faixa etária. Exatamente. Tem jovens que às vezes quer se comparar a um adolescente. Tem pessoas, isso está fora da realidade. Você tem que viver as etapas da vida. Quando for criança, adolescente, quando for jovem, adulto, para você não ter saudade e não ficar frustrado. Porque Sim. uma pessoa como eu jamais conseguiria um shape Consegue. de 18 anos, 19 anos. Consegue. Você compartilhou, eu até compartilhei. Eu não tenho nem essa ideia. Olha, eu tenho um senhor de 79 anos. Eu vou mostrar para o senhor. Cara cheio. Uma mulher Eu de tenho também uma paciente de 63 75, anos. abdômen rasgado. Aí uma mulher de 63 anos, maravilhosa, flacidez. lindíssima. Vocês, por exemplo, que têm incrível. mais tempo, você então tem quantos anos? 30 anos. 30 anos. Vocês já viram isso acontecer inúmeras vezes. É uma né? vida. Eu tenho Eu não 8, vivo 9 sempre. meses. É, Quer dizer, não, a minha experiência no mundo é muito pequena nessa área. Então, Não, mas a questão é assim, gente, que em 2 anos de treino, né? Porque você acha assim, mas a pessoa treina a vida toda. Não, é gente que começou. Sim, ele é um ano. Tem pessoas que eu conheço aí, que eu vi o perfil pela internet,
Pô, pessoas que começaram a treinar de 2, 3 anos, você diz, caraca, meu, Exato. cara, assim, queria eu chegar com 80 e poucos anos daí. Exatamente. A É minha meta. brusca, Minha meta é essa. E a mudança Ah, mas brusca também chega. você vê no início, depois seu corpo acostuma com o treino. Sim. Eu falo, gente, eu vejo tanta gente que corre há muitos anos e a pessoa é gordinha. Parece Exato. que o organismo acaba se Acostuma. acomodando com aquela adapta, rotina. se adapta. E assim também é no Exato. treino. Primeiro ano de treino, segundo ano, você vê uma mudança tremenda. O início é Depois maior. já é. Aí, às vezes, você quer dar um boom, né? Contrato Claro, profissional, vai claro. arrochar mais a alimentação, dar um Sim, investido aqui claro. para poder dar um boom. Mas Claro. a mudança real realmente é no início. Agora, essa Verdade. mudança inicial, essa mudança no início, A maior, é né? suficiente É, para a maior fazer mudança. você continuar Continuar no processo. no exercício, no processo. Né? Mas eu também bato um pouco na tecla da questão da mudança. Depois, por exemplo, já tenho 15 anos de musculação e tal, e eu quero dar uma melhorada. E é interessante também a gente pensar aí, se a pessoa tiver com prejudicada na questão hormonal, de fazer uma reposição hormonal. Sim, Pra sim. ajustar os exames laboratoriais. Lógico. Isso daí gera mais saúde. É Tanto que a lógico. galera que fala, ai, reposição hormonal dá câncer. A galera que fala isso é a mesma que é a favor de pílula anticoncepcional. Exato. Que também é Exato. totalmente Eu falei isso com uma contraditório. conhecida minha. Totalmente contraditória. A conta no final não fecha. Não fecha. Então, aí eu falo, não, a reposição hormonal ela é extremamente bem-vinda num corpo que tem aquela necessidade. claro. E também nunca ficar em superávit, né? O máximo de testosterona para homem é 950, vamos manter ali no próximo Claro, do máximo. claro. Não 1.500, 2.000 a longo Lógico, prazo. lógico, Então lógico. é você ali, aí o corpo, consequentemente, chega no melhor que ele pode. Sim. Então isso também é uma estratégia bacana e a melhora da qualidade de vida, ela vem como consequência. Sem dúvida. Então isso daí é incrível. Você melhora os parâmetros laboratoriais, a insulina diminui demais. É. Então a probabilidade de ter uma diabetes é quase zero quando É. você faz esse tipo de estratégia. Exato. Isso é extremamente bacana. E nós temos que Bacana saber demais. aproveitar a medicina, né? Muito. Já que A tá nosso evoluindo, favor. é lógico, Aqui no tá Brasil evoluindo. parece que é medicina da doença, aí não. É. Tem que ser de Normalmente, qualidade quem de vida. pratica atividade física vai mais ao médico. É incrível, Mais né? ao médico, ele quer Porque acompanhar. você se preocupa mais com a Preocupa mais. saúde. Você Exatamente. vai mais a nutricionista. Exatamente. Você quer comer certo, você É, quer lógico. saber qual alimento que favorece a sua Esse saúde. é meu qual público-alvo, não. por Então, sinal. tipo assim, é muito bacana isso. Eu também, uma Muito. vez por ano, eu tô lá. Eu tô É. ótima, mas eu tô lá fazendo meu check-up, fazendo todos os Exatamente. exames, ver como que estão as minhas É taxas lógico. hormonais. É lógico. Isso É mesmo. lógico. Pra você explica assim, o máximo da Testosterona. reposição da testosterona é 950, né, e a pessoa vai e aplica 1.500. Não entendi, pro leigo, assim, pra pessoa que não entende, o que é 950, o que é 1.500? Isso, é verdade, né? A gente fala, tipo, natural, Acho que mas às vezes pra é pessoa legal. que não entende, A testosterona total no homem, geralmente é de 250 a 900. Então, manter próximo do máximo é muito legal, é muito interessante para a qualidade de vida da pessoa, independente da idade. Se a gente Certo. colocar no Jorge aqui uma testosterona de 850, é maravilhoso, ele vai voar no treino, na disposição, na energia, no bom humor. Agora, se a gente coloca para 1.500 a 2.000, aí já é uma dose alta, é um superávit que a gente fala, aí ele pode ter colaterais, aí ele pode ficar mais estressado. Por isso que eu falo hormônio, a gente não brinca. Interessante, né? Tudo que é demais, exagerado. né? Exatamente, a gente vai começar a ter colaterais, aí já não é interessante. Claro. Então é por isso que a questão hormonal, porque, por exemplo, com 67, 68, né? Com 68, provavelmente a testosterona dele, se ele não fizer nada de reposição hormonal, é baixa por conta da idade. Então é interessante uma reposição hormonal, porque depois dos 40 começa a diminuir. Isso é fisiológico. É. Então fazer uma reposição hormonal é saudável. Não é, pra ficar shapeado. Não, é saudável. É necessário. eu diria. Exatamente. O organismo pede, inclusive. Exatamente, tanto que eu hoje no meu consultório, todo mundo que eu atendo, eu sempre coloco os exames laboratoriais como se fosse uma pessoa de 30 anos. A minha meta é 30 anos. Eu tô falando de qualidade de vida. Sabe quando você vai fazer uma avaliação? Sua idade metabólica é de 70. Tem pessoas com 30 anos com a idade metabólica de 70. Porque sedentária, fuma, bebe, dorme mal. Não tem como. Então a idade metabólica é alta. Então a minha meta nos exames laboratoriais com os meus pacientes, a título de qualidade de vida, melhora de massa muscular, perda de gordura, é na faixa de 30 anos. E eu falo isso porque muita gente, na hora que vê os exames laboratoriais, muita gente, a grande massa, vê lá, de 30 a 50 anos é um valor de referência. Não, Camila, mas eu tenho 60. Aí ela sempre vai olhar no 60. Mas a minha meta com ela é a de 30. Por conta da qualidade de vida.
Então, aí a saúde é lá em cima. É por isso que eu falo, você quer ter uma idade metabólica da idade que você tá, de 68, ou de um cara de 30? Claro. De um cara de 30? 30, sem dúvida. Essa é a meta. Sem dúvida, claro. Entendeu? Claro. Isso é o lance da longevidade. Mas só falando da questão da longevidade e qualidade de vida, a longevidade, ela começa 3 meses antes de fecundar na mulher. Tanto que assim, que é pra quem quer engravidar, por exemplo. O homem começa pela saúde do homem nos 3 meses antes da fecundação. Eu, particularmente, ainda não sou mãe, mas quando eu for engravidar, eu vou pegar meu noivo e falar, ó, 3 meses sem álcool, uma alimentação limpa, saudável, vou melhorar o esperma dele, aí fazer a fecundação e aí engravidar. Aí depois que engravidou, aí os 9 meses é comigo. É lógico. Começa desde 3 meses antes de fecundar. É interessante saber isso Eu também. não sabia. É muito legal. É muito legal. Se você tem esse tipo de recurso, você tem que aproveitar Exatamente. isso. Eu falo, gente, tem tanta coisa natural. Você pode aproveitar. Exatamente. Eu quero aproveitar o máximo que eu puder de forma natural. Lógico. Legal, teve uma coisa que você falou interessante, né? O sono regulado. Aí eu gostaria de saber agora de vocês, o meu sono, né? Quem é mais próximo de mim já estão me chamando de velho. Porque se eu acordo cedo, minha irmã foi ligar pra mim esses dias, aí eu não atendia e ficou mandando, ô velho, tu já tá do. Se agora é 9 horas, 9h30, eu já tô indo deitar. Né? Porque se eu acordo 4 horas, né? 5 horas da manhã, tem que dormir cedo. Exatamente. Então eu quero saber como que vocês regulam o sono de vocês, né? Como que é essa rotina. Vamos começar pelo seu Jorge. Eu tenho que é a sua rotina? A minha rotina é tranquila, típica da idade. Eu não sou de balada, eu não saio muito à noite. Eu não saio muito à noite. Eu não saio muito à noite, né? Tem um barco que chega em casa de manhã cedo, né? Eu não saio muito à noite, então eu durmo muito cedo normalmente, né? Ter um cuidado de não beber muita água à noite, porque senão também você vai urinar várias vezes. Não sei se tem a ver com a gente, né? Precisa aprender isso, hein? Eu vou bebendo água legal até 7 horas da noite, no máximo. Exatamente. Depois das 7 horas, 19 horas. Exatamente, é a minha orientação. Às 19 horas em diante eu procuro me segurar um pouquinho. Diz que esse podcast é bom, eu aprendo. Eu aprendo, todo mundo fico da aprende, noite de muito bom. madrugada no banheiro o tempo todo. Eu não sabia disso, mas eu fiquei lindo, né? Eu aprendi que o ideal é você beber água durante o dia, normalmente, Exato, né? O muita máximo água que durante o puder, dia. né? E à noite tentar ir no máximo até as 19 horas. Exato. Depois ir segurando Golinho. mais. Golinho. Depois das 19 é golinho. Segurando o máximo que puder para você poder ter uma noite mais tranquila. E acordo cedo por causa da academia, né? Como hoje em dia eu sou aposentado, eu e a esposa, ele não tem muito compromisso nenhum de manhã, né? Então eu já aproveito e levanto assim 5h30, 6 horas. Aqui Natural. na nossa região, época de horário de verão, né? Vamos chamar de horário de verão, o dia amanhece muito cedo. Sim. Né? Essa época agora tá mais friozinho, né? Então a gente fica na cama até mais tarde. Mas aqui que moramos próximo ao mar, quando dá 5 horas da manhã, 4h30, 5 horas, já começa o sol surgindo, né? Então, Nossa. a clareia muito cedo. Né? Então eu quando dá 5 horas, 5h30, com certeza já estou levantando e fazendo as coisas, né? Sem despertador. Pode é? Sem despertador. Olha Não, que legal. lógico. É porque eu não tenho compromisso de horário, eu não uso mais relógio. Então parece que as coisas acontecem. Quando eu trabalhava, quando eu dependia de bater cartão, essas coisas, eu andava sempre correndo, atrasado. Também ficava dormindo até mais tarde, né? Sim. Hoje eu durmo bem mais cedo, então também já acorda mais Eu cedo. também acordo sem despertador, não tem Não tem despertador, não. automático. às E vezes- eu posso dormir meia-noite, 1 hora, mas eu acordo 5, Que legal. automático. Só que agora eu aprendi que antes eu acordava assim que eu levantava, né? Só que eu aprendi que eu preciso dormir um pouco mais. Sim. Então quando isso acontece, é difícil acontecer, mas quando isso acontece, eu fico em casa e não vou treinar. Por quê? Porque eu percebi que não rende bem. Ah, sim. Né? Então, você acha que você acorda ali, mas eu percebi que não rende bem. Desculpa se falou alguma coisa. Eu já sou meio psicopata com essas coisas. Não, é disciplinada. Eu tenho que meu sono, mínimo 6 horas por noite, máximo Sim. 7. Máximo 7. Ah, sim. É uma coisa minha. É Então disciplina, eu vou dormir 10 horas da É noite, suficiente pro seu 5 horas organismo. da manhã eu tô de pé. É suficiente, Sábado, é. domingo, eu não. É domingo, não vou pra academia, não vou fazer nada. Eu pego um livro, vou ler, vou organizar alguma coisa, coloco uma matéria em dia, vou estudar. Legal. Quantas vezes eu acordo 5 horas da manhã pra estudar? Claro. Entendeu? Vou pegar uma roupa no varal, né? uai, gente, que é bom doente. demais. Mas eu não me permito. Eu não me permito, porque se eu ficar na cama mais do que 7 horas,
é uma coisa do psicológico Acorda também, mais né? cansada, Eu né? acho que o meu dia eu fico mais pesado, assim, Sim. pra eu conduzir as minhas tarefas. E quando eu durmo 6 a 7 horas no máximo, eu já levanto assim, vupo, entendeu? É Tô pronta pro dia. pra Mas eu estive guerra. lendo também que essa história de dormir à noite não depende muito de tempo, não. Depende da qualidade do sono. Fato. De repente você dorme 5 horas por noite, você acorda inteiro. Aquele Paulo Musi, ele falou que ele dorme muito pouco, 4, 5 horas no máximo. Mas levanta novinho em folha. Nossa, eu acordo. Isso acaba sendo muito de biotipo, muito de pessoa para pessoa. Por que isso acontece? Então, o que acontece? O ideal é que você durma antes da meia-noite. Tá. E quanto mais antes da meia-noite, melhor. Então, por exemplo, se você dormir 10 da noite e acordar às 6 da manhã, são 8 horas, concorda? Se você dormir meia-noite e acordar 8 da manhã, também são 8 horas. Só que se você dormir meia-noite e acordar 8, você acorda muito mais cansado. Tá. Do que, mas por quê? 1 hora antes da meia-noite equivale a 2 horas de sono de qualidade depois da meia-noite. Então, na verdade, você não dormiu 8 horas, você dormiu 10 horas Tudo bem. de sono de qualidade. Tá. E depois de 1h30 que você dormiu, começa o GH, que é o hormônio do crescimento. Então, na hora que você dorme, não é interessante você acordar mais, nem para ir no banheiro. O interessante é você dormir e fazer o ciclo completo. Porque se você acorda no meio da noite, automaticamente você interrompeu esse ciclo. Certo. E foi no banheiro rapidinho e voltou, esse ciclo ele volta do zero. Ele não volta da onde parou. Então ele recomeça. Então, e aí o sono REM tá totalmente interligado. E aí é interessante que a gente durma, apaga e acorda só no outro dia. Certo. Esse Outro é o ideal. aprendizado. Que enquanto ela na tava hora de falando, dormir, eu durmo menina, muito, você e eu vai melhorar acordo mais no ainda. banheiro. E, Então, a partir das 19, só se tiver sede, molha a língua. Exatamente. Enquanto ela tava falando, eu só tava pensando no corte. Olha que corte legal que vai dar, porque tem muita gente que não sabe disso. Isso é tão fisiológico, Emerson, tão fisiológico que eu faço o comparativo de exames laboratoriais. Então, o meu IGF-1 era tipo 160, ele foi pra 200, melhorou em 40. Que é muita. IGF-1? É o GH. Que é o hormônio durante a noite. Então, na hora que melhorou. E outra É o hormônio coisa. do crescimento. É o hormônio do crescimento. Muita gente usa como anabólico. Injeta na barriga. O GH ele é utilizado para crianças que não crescem. Fazem todo o período, né? E quem tem síndrome de Turner, porque não teve o desenvolvimento completo. Mas muita gente usa para campeonatos de fisiculturismo, porque ele é muito lipolítico, a pele cola. Aquela pele chiclete que puxa, volta. Mas enfim. E aí, nós velhos que não crescemos mais temos. O GH tem, só que quanto mais velho a gente vai ficando, ele vai diminuindo. Só que aí que eu falo, minha meta, 30 anos. Então, o meu GH, quanto mais eu mantiver próximo dos níveis de 30 anos, melhor vai ser. Nem eu, Camila, com 60, vou estar comparando meus exames de 60. Vou fazer comparativo de 30. Então, na hora que eu analisei meu GH, porque aí o que acontece? Na hora que eu vi meu IGF-1 de 160, meu sono estava péssimo. Aí eu faço uma introdução também, eu faço uso da melatonina, que é um suplemento que eu tomo, só que eu tomo só de segunda a quinta. Por quê? Para ter a melhora do sono reparador, do sono REM, de segunda a quinta. Sexta, sábado, domingo, eu já consigo dormir um pouco mais. Mas de segunda a quinta eu tenho que acordar 5 horas por conta da rotina. Mas mesmo sexta, sábado, domingo que eu não tomo, eu tenho o mesmo sono reparador. Entendeu? Eu esqueço. Eu tenho o mesmo sono reparador. Então aí acaba que a melatonina, ela faz potencializar essa questão da melhora do sono reparador. Mas eu tomo 3 miligramas há 7 anos. Nunca subi a dose, sabe? Então, assim, é um suplemento que eu senti a necessidade por uma fase da minha vida que eu tive muito estresse. E aí eu tive esse cortisol invertido que eu tava comentando no início do podcast. Eu tive muita produção de cortisol à noite. E aí eu era mais produtiva à noite. Daí eu engordei, eu tive um processo muito grande de perda de peso e tudo mais, depois que eu regulei cortisol com melatonina. E um dos hormônios que me atrapalhava muito a lipólise era o IGF-1. E aí eu fui de 160 para 200, com a melhora da qualidade do sono. E um detalhe muito simples, que é o que a gente estava falando: bebendo água desde a hora que acorda até as 19 horas. Exato. É uma coisa que gente, vocês não têm noção do quanto é importante. E o fator mais importante, dormir mais cedo. E eu não sabia, assim, pra mim já valeu tudo esse podcast. Ai, que legal, bom demais. Fico muito feliz. Só em saber que eu não vou mais precisar ficar indo no banheiro de madrugada. Muito. Eu vou marcar uma consulta com ela. Ó, Já ganhou fechou, uma parceria. vambora, adoro, vambora. Combinadíssimo. E nisso eu falo porque assim, mas eu durmo bem, acordo bem. Beleza, mas ainda pode ser melhor. Sim. Então, por que não trabalhar no melhor que a gente Claro. pode?
Isso que eu bato na tecla com os meus pacientes e é o que eu faço também na questão dos exames de referência. Igual, a vitamina D, a minha tá boa, mas tá 35, tá dentro do valor? Tá dentro. Pô, mas o ideal é 70, 80. Vamos subir isso. Vamos subir isso, Claro. vamos trabalhar no melhor. Porque a vitamina D, por exemplo, ela é sistêmica. Várias funções do nosso organismo precisam da vitamina D. Então vamos ter um aporte muito melhor, muito Certo. maior, para tudo funcionar da melhor maneira possível. Eu suplemento vitamina D 365 dias por ano há mais de 10 anos. Olha que legal. Mais de Que 10 ótimo. anos. Muito Que bacana. ótimo. Eu também. Vitamina D, ômega 3 e a K2 eu suplemento a cada Sim. 3 meses. Eu tomo 3 Olha. meses, aí do intervalo de 3 mais 3. A também eu tô fazendo assim agora, Legal. a cada 3 meses. A coenzima Q10 Sim, também é eu vida. introduzi pra vida direto. Bom demais, É. top. Geralmente quem tirou a vesícula tem que suplementar essas 4, A, D, E e K. Que aí tirou, né, a vesícula e diminui a absorção. Mas a suplementação, ela é muito, claro, individualizada. Eu faço muito comparativo de exame. Então, precisa subir, precisa diminuir. Aí eu faço manipulado exatamente na dose específica para aquele paciente. Mas eu amo a suplementação sublingual. Embaixo A minha da língua, vai a direto minha pra D é debaixo carótida, da língua. exato, vai direto pra carótida, a absorção é muito melhor. A cápsula vai passar por todo o trato gastrointestinal, o pH estomacal, que é muito ácido, então tem uma perda da quantidade. E suplementando a dose menor sublingual é mais Eu sabia barato. que a sublingual, então a sublingual ela não vai pro estômago. Não, Gente, vai eu não direto sabia. pra corrente sanguínea, gata. Não, Então, gente, coisa boa. é maravilhoso. A minha Eu sou outra. A minha melatonina também é sublingual. É vida, melatonina sublingual é surreal. Eu faço a melatonina sublingual, a vitamina D e a coenzima Q10. É sensacional. Eu sou até suspeita A pra minha falar. coenzima Q10 ela não é sublingual. Camila, uma pergunta para você, né, e também para todos vocês, que vocês possam responder. A gente já está terminando aqui o nosso tempo, né, que foi muito legal. Se deixar, a gente fica. Massa isso. tudo, né? Mas vamos combinar outros, Vambora. né? Mas assim, a gente falou sobre alimentação, sobre a nossa rotina, sobre a nossa disposição, né, sobre o treino. Agora vamos falar também sobre as nossas frustrações, que nem sempre a gente honra o treino, nem sempre a gente honra a alimentação, nem sempre a gente consegue, porque se a gente permanecer, né, só falando desses benefícios e da nossa rotina, as pessoas que estão olhando pra gente vão achar que somos super-heróis, que a gente não se frustra, mas não, tem dias também que não dá nem vontade de levantar da cama, né? E muitas vezes a gente levanta, vai lá e se esforça e faz, mas também tem dia que a gente não faz. Eu tô tirando, falando por mim, né? Tô falando da gente, colocando vocês no meio, porque eu tô tirando por mim. É lógico. Mas tem dias que a gente não faz. E aí eu queria saber se com vocês também são assim, mesmo você entendendo, por exemplo, Sim, mesmo entendendo fato. das emoções, entendendo como que funciona o comportamento, e olha só como isso é legal, né? Claro. Tô aprendendo muitas coisas aqui sobre hormônios que eu não Bom sabia, demais. Eu a também. Lene também, né? Bom Então isso que é demais. legal, a gente tá sempre aqui um aprendendo com o outro, Claro, ninguém claro. sabe tudo, ninguém é super-herói, Nossa, ninguém... pelo contrário. Para você ver como, né, muitas vezes as pessoas, elas veem outras pessoas que treinam, que mantêm uma rotina legal, uma vida saudável pela internet, acham assim, mas eu tento tanto e eu não consigo, isso é só para ele, é só para ela, né? Não é para mim, não é para você também, a gente também às vezes fica triste, não tem vontade de fazer nada, e estamos aqui para compartilhar, né? Então, Camila, e aí depois o seu Jorge complementa, né? Ou a Lene, Seu enfim, Jorge, fiquem à vontade aí para que a gente possa finalizar, né? Aí falando também sobre as nossas frustrações. Sim, não, eu particularmente, quando eu tenho alguma situação assim, depende também, claro, da situação, da frustração, do momento de dor, alguma coisa assim. Claro que se tiver muito hard, muito intenso, às vezes eu também não treino. Não treino, aí também, se eu não treinar amanhã, no dia seguinte, com certeza, aí eu me obrigo a ir. Mas assim, eu gosto muito... E às vezes não treina e se alimenta mal também, né? Porque às Exato. vezes Não, se você falar, Camila, o que te mantém no foco da dieta? É o treino. Porque libera muito neurotransmissor ali, né? Então você fica muito mais focado em relação à dieta. Mas assim, o que acontece? O que eu costumo fazer? Eu gosto daquela frase, e eu faço isso na prática, do antes feito que perfeito. Então, já que eu tô mal e tudo mais, eu falo, não, mas eu vou na academia, o que eu fizer lá, antes eu ainda fazer do que não ir. Só que nessa frase, a gente tem duas formas de olhar ela. Tem a forma de você olhar ela e falar,
antes feito que perfeito, então o que eu fizer aqui, se eu fizer 5 minutos de esteira, já foi melhor do que eu ter ficado em casa dormindo. Mas aí eu já prefiro não olhar para esse lado, para essa linha de raciocínio. Eu já prefiro olhar para o lado do, já que eu vim aqui, eu vou fazer o melhor que eu puder. Então aí eu gosto de fazer um treino um pouco mais circuitado. Então eu gosto muito de fazer bisete. Porque aí eu gosto de fazer um treino um pouco mais intenso no sentido de fazer conjugados para não ficar esperando muito tempo. Então, por exemplo, eu saio de uma cadeira extensora, faço um búlgaro do lado, sabe assim? Porque como eu já tô na bed, já tô na fossa, e eu quero sair daquele estado de espírito o mais rápido possível, eu gosto de fazer um treino onde eu dou um intervalo muito curto, sabe? Eu passo de um, passo para outro, aí eu já terminei o treino de musculação, jogo um aeróbio no final, às vezes eu faço uma aula do Ricardo de abdominal. Então, assim, eu gosto de fazer alguma coisa um pouco mais diferente do que eu tô acostumada a fazer. E geralmente também eu termino o treino um pouco mais rápido, porque eu diminuo o intervalo entre uma série e outra. E aí também, depois que você sai do treino, você fala, graças a Deus eu vim. Essa sensação é maravilhosa. Surreal. Então aí eu falo, não, ainda bem que eu vim, aí vida que segue. Mas pra ir, às vezes, quando você tá muito na bad, é complicado. É a sensação de recompensa, né? Demais. Acho que ela é a melhor de todas, porque é igual a corrida, né? Você corre ali brigando consigo mesmo, querendo ir pra casa, querendo voltar, dizendo o que eu vim fazer aqui, mas quando você completa, diz, caraca, é a sensação consegui, exatamente. De você ter se vencido, né? Não tem preço. Propriamente. Essa sensação não tem preço. Não tem preço. Legal. E aí, o meu problema, por eu ser mais novo do que vocês na academia, eu enfrento ainda um problema com relação ao apetite, sabe? Acho que eu trago do cativeiro, essa fome louca do negro. Então eu acho que eu ainda peco um pouquinho com apetite. A minha esposa dá uma seguradazinha, ela é mais controlada. Ela é muito mais educada do que eu, sem dúvida. Vamos trazer a sua esposa aqui. Vocês vão aprender, vocês vão ver com ela. Eu tenho que me educar um pouco mais. Eu sinto que às vezes eu sou traído pela gula, pelo apetite, um pouquinho de doce ainda. Exato. Eu acho que eu tenho que controlar isso mais. Então a pessoa que tiver uma recaídazinha, vontade de comer uma coisa, não se preocupe não, que isso é muito normal. A gente também passa muito por isso, né? Sim. O pessoal mais controlado, eles têm outras técnicas, né? Comer as barrinhas, né? Tem umas coisas que substituem. Mas eu ainda peco muito assim no apetite. Tem umas coisas que o cheiro o pãozinho da padaria, a pizza, né? Essas coisas assim ainda me enche um pouco assim o apetite. Eu tenho controlado bem, até por necessidade, né? Não dá para bagunçar muito. Mas eu reconheço que ainda me pega ainda de vez em quando, entendeu? Às vezes ele dá vontade de comer, eu como, depois eu falo assim, poxa. Aí no dia seguinte tem que queimar tudo isso. E o consolo da gente é que você deu uma deslizadazinha na alimentação, no dia seguinte eu compenso queimando um pouco mais. Isso daí usa como estratégia. Eu não preciso carregar aquela frustração de que eu exagerei. Não, exagerei nada. Exagerei, mas agora eu tenho um prazo também para queimar aquilo e voltar ao normal. Isso é legal, sabe? Porque como que funciona a mentalidade das pessoas? Elas estão ali treinando, focadas e tudo mais. Aí de repente elas vão lá e comem, né? E é acima do que deveria. E ela já pensa, eu já tô na merda mesmo, já vou logo deixar de ir, porque no dia seguinte ela tá arrependida, triste, né? O intestino tá cheio, né? Cheio que fala. Exato. Então ele tá fermentando, inchado. Isso, sem vontade nenhuma, né? Aí a pessoa acaba, né? Já vou logo chutar o pau da barraca e fazer de novo. Você deu uma deslizada e você deu um pouquinho, no dia seguinte começa a malhar de novo. Isso é tipo uma ressaca. Quando a pessoa fala assim, nunca mais eu bebo, né? Até chegar outra sexta-feira. E aí depois é só dar uma melhoradinha e lógico. De novo. E é super normal a pessoa dar uma recaídazinha numa festinha de final de ano, daqui a pouco. Né? Mas aí o que ele faz? Ele continua exercitando e retoma o fio da meada e a coisa continua e a vida que segue. Normal. Totalmente. Normal. É bem isso. E aí, Elaine, fala pra gente aí. Fala das suas tristezas. A questão da motivação, né? Como todos já falaram, realmente, nem todo dia a gente acorda motivada. Mas a questão do cérebro treinado, eu acho que eu já consegui chegar num nível bom
porque sempre que me vem um pensamento de fazer algo que eu sei que não vai me edificar, na hora eu... Olha, sensacional, blindada, pra que né? você vai fazer isso? Claro. Entendeu? Igual assim, mas isso é questão de treino, é tempo, é ano. Gente, ele tem muito pouco tempo que ele entrou. Foi em outubro, né, que eu comecei a fazer um ano agora. Eu acho que a minha disciplina mesmo, como eu sou hoje, eu diria que é de 3, 4 anos pra cá, né? Então, assim, olha a quantidade de tempo que eu tenho de academia, de atividade física na minha vida, né? Então, assim, então, eu tô nessa vibe. E a questão de eu não tô motivada pra ir pra academia, igual ela falou, eu vou assim mesmo. Vai. Eu sei, eu vou. Falo, gente, academia pra mim é igual tomar banho, eu não tenho que querer, eu tenho que saber que eu tenho que fazer. Tem que fazer. Eu vou lá e faço. Exato. E se eu sair de casa pra poder ir fazer, eu vou fazer o meu melhor. Às vezes eu tô com aquela cara de velório lá dentro da academia. Super natural. Mas eu vou dar o meu melhor ali na hora de pegar os pesos e tal. Claro, né? claro. E a questão da alimentação, eu sou meio psicopata. Né? Aqui, meu marido passa mal, a gente vai viajar, eu escolho, se eu tiver a opção de pegar um hotel ou uma pousada que não dá café da manhã, é essa opção que eu quero. Porque eu falo, quando você vai na padaria, você come menos, entendeu? E normalmente eu prefiro pousadas onde eu possa usar a cozinha para ele fazer o meu café da manhã. Eu sou muito assim. Que tem academia. Eu vou em festa de casamento, não como um doce, vou em festa de aniversário, finjo que como um bolo, para não desagradar o aniversariante. Eu acredito, Mas muitas coisas hoje me fazem mal. Açúcar me faz mal. Então... Me faz mal, gordura me faz mal, lactose me faz mal, glúten me faz mal. Olha. Então, assim, mas é anos, né? Sim. Foram anos me Claro. restringindo, tinha uma coisinha aqui, outra ali. E é isso. Mas é isso aí, pessoal. Para finalizarmos, qual a mensagem que você gostaria de dar, Lene, para quem está nos assistindo, olhando naquela câmera ali? Comece já. Atividade física, alimentação saudável, para mim são os 2 pilares mais importantes para se ter uma longevidade saudável com qualidade de vida. E a estética também melhora muito, mas a qualidade de vida, você poder ter 70 anos, você conseguir pegar uma sacola do supermercado, levar para sua casa, pegar uma bolsa que está lá em cima, na segunda parte lá do seu guarda-roupa, agachar, amarrar o cardaço, sentar e levantar com tranquilidade. Então, assim, é possível você fazer 60, 70, 80 anos e ter essa qualidade de vida. Então, é isso que eu busco. Quando eu me aposentar, eu gastar o meu salário para comprar pacote de viagem e não para comprar remédio para tratar a doença. E não é possível você envelhecer com essa mobilidade, com uma boa qualidade de vida, com beleza estética, gente. Você pode ter 70 anos, se olhar no espelho e se achar linda, entendeu? Não é possível se você não cuidar da sua alimentação e praticar atividade física. Então, qual é o melhor momento? O melhor momento é agora. Você tem 60 anos, nunca fez? Comece já. Ainda dá tempo. Vai e faça. Bom, legal. E aí, seu Jorge, qual que é o recado que o senhor gostaria de dar, olhando aqui? Eu fico muito triste quando eu vou a São Paulo visitar o filho, eu dou uma saidinha e vejo algumas farmácias onde as pessoas entram com carrinho de supermercado fazendo tipo um self-service, pegando remédio nas prateleiras. Aquilo me deixa assim um pouco deprimido, não pelo remédio, graças a Deus ainda temos os remédios, mas é uma pena quando você vê uma pessoa comprando os remédios como se fosse feijão, arroz, comida. Isso é sinal de que está faltando muita coisa. Quando a gente chega aqui na nossa cidade e vê uma rua que tem 4, 5 farmácias, isso me preocupa ali em Itapuã, Jair de Andrade, por exemplo, tem várias farmácias, uma do lado da outra, fazendo concorrência uma com a outra. Isso me preocupa um pouco. Nós temos uma alimentação tão saudável, né? Nós temos tanto conhecimento, nós temos hoje aí academias para todo lado, né? E não justifica a pessoa dizer que é cara, não é cara. É o que você paga no final de semana no McDonald's. É o que você paga no final de semana numa pizza. Você tem a possibilidade de exercitar o mês todo. Se você sair hoje com a sua esposa, seus filhos e for numa pizzaria, você gasta R$150, no mínimo R$200 quase. E a academia não é esse preço, é quase a metade disso. E se não tiver condição de ir para academia, poxa, qualquer espaço, até dentro da sua própria sala, você faz exercício suficiente para se manter íntegro. E você só interessa para sua família com saúde.
Caso contrário, você só vai ser mais um peso para a família. Poder evitar isso é bom, né? Então, é o que eu deixo de mensagem. Vamos começar a exercitar e vida que segue. Sensacional. E que mensagem, hein? Que mensagem, nossa senhora. Bom demais. E aí, Camila, o que você tem aí pra falar? Na verdade, a minha frase pra finalizar, eu vou terminar, que é o meu bordão, na verdade, até meu clichêzão, assim, que eu uso, mas é: conheça a sua melhor versão. Não tem preço no mundo que pague uma pessoa que atinge uma meta pessoal, porque assim, ela tem que passar por tantos desafios pessoais, dia após dia, é despertador, é água, é intestino, é sono, são tantos desafios pequenos que na hora que você alcança a sua melhor versão, é algo que você se torna assim, blindada, igualzinho você, né, depois de 30 anos e tal. Chega num ponto que não existe desistir, não existe errar, não existe não fazer. Você chega numa parte assim que você fala, é isso, pronto, acabou, não tem... Então assim, você vai fazer, independente de qualquer coisa, tá chuva, tá? O que tiver acontecendo, você vai fazer aquilo acontecer e aquilo vai ser leve, não vai ser um peso, sabe? Então eu finalizo realmente falando pra todo mundo aqui, busca ao máximo se conhecer e conhecer realmente a sua melhor versão. E se tem uma coisa que muda a vida da gente é se conhecer, né? Nossa, eu estava conversando com um amigo meu esses dias que as pessoas que acordam mais cedo, se você for comparar, elas acordam mais felizes. Por exemplo, quando eu vou na academia, você vê, é diferente quando você vai de manhã e quando você vai à tarde, as pessoas te cumprimentam. Totalmente diferente. Elas se oferecem para dividir o aparelho, né, para revezar. Né? Tipo, você pergunta, não, quer revezar? Se você for à tarde, já é diferente, parece que já estão mais estressadas, né, no dia a dia. Se você for caminhar aqui na hora ou correr, as pessoas te cumprimentam, te dão um bom dia, né? Se você for 9 horas já é diferente, as pessoas eu já reparei isso totalmente diferente. Então, se você aprender a interpretar isso, né, que quando você acorda de manhã cedo, você acorda uma pessoa diferente, você acaba sendo uma pessoa diferente durante o dia, vai mudar a tua vida aí. Se você acorda estressado, se você acorda com raiva, preocupado, ansioso. Só que para você acordar cedo, você precisa aprender a dormir cedo, né? Você precisa aprender a beber água. Isso, aprender a beber água. É algo que até eu aprendi hoje, né? Vou dormir cedo, mas também fico dando picos de acordando cedo por várias vezes nas madrugadas, né? Então foi algo que até aprendi hoje aqui, mas é isso. A maioria das pessoas, por exemplo, eu sempre, como eu acordo cedo, eu posto na rede social o dia escuro, né? Às vezes ali na varanda da área, ou muitas vezes até já na praia. Sim. Né? E aí as pessoas, nossa, como eu queria, mas eu não consigo, tá doido acordar uma hora dessa. Né? Então assim, é uma coisa que mexe com as pessoas, que a gente percebe. Por quê? Porque muitas delas querem fazer, mas elas não conseguem. Mas por que não conseguem? Porque vão dormir olhando no celular, assistindo série, vendo, né, a vida dos outros. Muitas vezes frustradas porque ficam na rede social olhando o que o outro está comendo, para onde o outro está viajando, o que o outro está vestindo, o que o outro tem, olhando a vida dos outros. E a internet, muitas vezes, ela é mentira, ela é uma farsa, né? Muitas coisas ali. E aí a pessoa fica se comparando com os outros e acaba achando que a vida dela é ruim. E quem acha que a vida dela é ruim, vai dormir ansiosa, vai dormir tarde, vai dormir preocupada e acorda como vai dormir, logo não consegue render durante o dia. Então essa é a mensagem que eu gostaria de finalizar aí e deixar para você, que você aprenda a se conhecer como a Camila, o seu Jorge, a Lênia, que todo mundo falou hoje, né? Conheça-te a ti mesmo, né? E olha só que filosofia antiga, né? Exatamente. Platão, Sócrates, né? Sócrates, por aí. Filosofia de Sócrates, né? Isso aí. Conhece-te a ti mesmo. Pessoal, muito obrigado por você
por vocês terem vindo aí mais uma vez, né? O seu Jorge, é a primeira vez vocês estão vindo aí mais uma vez. Obrigado, Camila. Imagina, tamo junto. Obrigado você, Lene. Obrigado a você. E obrigado, seu Jorge, por ter Isso, obrigado vindo a aí. vocês. Que legal. E foi Que é isso? um momento de muito aprendizado. Espero que vocês tenham gostado aí desse momento. Eu adoro vir aqui, porque a segunda vez que eu venho, da primeira vez que eu vim, eu levei um monte de aprendizado. Oh, que legal. Agora eu vou levar muito mais. Top. Gente, isso é maravilhoso. Bom demais. Eu até falo, juntos somos mais fortes, né? Exatamente. E é a primeira vez que eu faço com 4 pessoas e gostei muito do modelo. Muito legal, Eu irei muito repetir legal. aí, sempre fazer com essa galera aí. E valeu, pessoal, é isso aí. Não esqueça, curta, compartilhe, né? Se você tiver gostado, comente. E valeu por ter ficado até aqui. Até mais.